falando sobre dissonias. É uma temática que muitos acham bem maçante, porque é muita leitura, é mais, não tem scores, não tem interpretações fisiológicas, não, é mais coisas relacionadas a conceitos, tá? E como falei, nosso foco maior é em apneia obstrutiva do sono. Em relação ao nosso algoritmo, sempre algoritmo tratando sobre conceito, epidemiologia quando necessário, manifestações clínicas, diagnóstico e terapêutica. Em termos de um conceito bem, deixei bem detalhado esse conceito, tá? As dissonias ou distúrbios do sono referem-se a uma variedade de condições que afetam a qualidade, a quantidade e o padrão do sono. Na infância, esses distúrbios podem manifestar-se como dificuldades em iniciar ou manter o sono. Ou seja, são dificuldades que podem iniciar esse sono ou até mesmo cair no sono, mas tem dificuldade de mantê-lo, tá? Resultando em sonolência diurna excessiva, o que atrapalha muito a qualidade de vida, principalmente desses pré-escolares ou dos escolares, porque a gente está retratando aqui mais na infância, em comprometendo, ou seja, as suas atividades diárias. A identificação precoce e o manejo adequado são cruciais para evitar consequências adversas no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança, porque sabemos desde que somos pequenininhos, a gente sabe, quem dorme muito, cresce muito. Então, a parte do desenvolvimento neuropsicomotor também está relacionada à qualidade, quantidade e o padrão do sono, tá? Etiologias possíveis. Uma etiologia possível na infância de gerar uma dissonia ou distúrbio do sono é insônia comportamental na infância. O que se a gente pode inferir sobre isso? Caracteriza-se pela dificuldade em iniciar o sono devido a hábitos inadequados ou comportamentos aprendidos. Então, por exemplo, as criancinhas, elas mimetizam muito os comportamentos parentais. Ou se os pais não tiverem autoridade para poder fazer a criança dormir em um horário específico, essa criança tem o quê? Uma insônia por algum fator relacionado ao comportamento. Tá bom? Deixa eu só mutar aqui. Mutei, beleza. Os fatores contribuintes para esse tipo de etiologia são rotinas irregulares de sono, exposição a estímulos eletrônicos antes de dormir, aí que entra já aquele tempo de tela. Quanto maior o tempo de tela, maior a afecção é em relação à higiene do sono para essa criança. E outro ponto, ansiedade de separação ou medo de escuro. Essa ansiedade de separação no sentido de, por exemplo, a criancinha sabe que o papai ou a mamãe vai viajar amanhã, sabe que o papai e a mamãe vai trabalhar, então essa ansiedade da separação, que o papaizinho ou a mamãezinha vai sair de casa, gera um estímulo de ansiedade e pode gerar uma insônia nessa criança, tá bom? E também medo de escuro, isso é clássico, é tudo uma questão comportamental que deve ser adaptado a essa criancinha. Colocando um abajurzinho com luz muito baixinha, depois de liga o abajur, ele vai se acostumando a dormir com o mínimo de luz possível, para poder melhorar a qualidade desse sono. Intervenções comportamentais, como a implementação de rotinas consistentes e técnicas de relaxamento, são fundamentais para o tratamento. Então, a intervenção comportamental depende muito do que? Do parental, de como a mamãe e o papai vai intervir na qualidade do sono dessa criança, colocando para dormir cedo, diminuindo o tempo de tela, falando que o papai e a mamãezinha têm que trabalhar, estão ensinando a questão comportamental mesmo. Outra etiologia que a gente pode ver, que pode gerar dissonia na criança, são distúrbios de associação. O que são esses distúrbios de associação? Refere-se à dependência de certos fatores para iniciar sono. Então, por exemplo, a criancinha tem uma associação em que ela só consegue dormir com historinha, ela só consegue dormir chupando a chupetinha, ela só consegue dormir depois de mamar a mamadeirinha. Então, refere-se a dependências de certos fatores para iniciar o sono, como a presença dos pais do ladinho da cama, ou o uso de objetos específicos, como a chupetinha, os brinquedos, tá? São distúrbios relacionados à associação. Isso é comportamental. Isso depende do parental, para ir desmamando da criança esses vícios de associação. A interrupção dessa associação, ou seja, tirar o brinquedinho, tirar a chupetinha, os papais não ficar do ladinho da cama, essa interrupção dessa associação pode levar a dificuldades em adormecer a criancinha, entrar em um processo de sono. O tratamento envolve a gradual retirada desses fatores associados ao sono. Tudo é comportamental. O que a gente consegue observar? As questões de dissonia pode cair alguma questão muito subjetiva, como questões que a gente vê, por exemplo, no Enem sobre coisas ambientais, que tem uma resposta que é muito na cara.
Então, por exemplo, uma das respostas relacionadas à dissonia é o quê? Orientação, quanto aos parentais em mudar, fazer mudanças comportamentais na criancinha, desmamar devagarinho esses distúrbios de associação. Então, isso tudo tem respostas que são bem na lata. Agora, algumas questões que possam vir em relação à apneia obstrutiva do sono já podem complicar um pouquinho mais. Por isso que a gente trouxe aqui com mais foco e ênfase na apneia obstrutiva, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Outra etiologia possível são transtornos de conduta, tá bom? O que é esses transtornos de conduta? Crianças com transtornos de conduta podem apresentar padrões de sono alterado, incluindo insônia ou sonolência diurna. Esses transtornos estão frequentemente associados a comportamentos desafiadores e problemas emocionais. Então, aquela criança que tem TOD, o transtorno opositor desafiador, que é aquela criancinha que é muito peito aberto, muito topetuda, desafia os pais. Isso é uma questão parental, comportamental, que depende muito dos hábitos no interior do seio familiar, tá bom? Então, essa criancinha que tem um transtorno de conduta é um pouquinho mais para cima, mais para frente, que não obedece os pais, mais desobediente, são esse tipo de criancinha que tem esses distúrbios de conduta, só dorme na hora que quer. Então, essa questão de correção e educação na higienização do sono depende dos pais. Outro pontinho ali no final, a abordagem terapêutica deve incluir intervenção comportamental e, quando necessária, farmacológica. Então, existem crianças que apresentam esse TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A mamãe fala, vai dormir. Ele fala, não. O sim é o não para ele, e o não é o sim. São os transtornos opositores desafiadores, são os TODs, né? E a criança pode também ter TDAH associado, pode ter outros transtornos associados que podem dificultar e gerar uma piora nesse transtorno de conduta. Tanto é que pode ser necessário que até mesmo medidas farmacológicas para poder induzir o sono nessa criança, certo? Olha só, se é síndrome do atraso das fases do sono. Agora aqui já não é uma culpa da criancinha, tá? Essa síndrome do atraso das fases do sono, como por exemplo, as fases do sono REM, isso aí já é algo relacionado muito a um pouco metabólico, um pouco orgânico associado, tá? Caracteriza por um atraso significativo no início do sono e na hora de acordar, levando a um padrão de sono não alinhado com as exigências sociais, ou seja, exigências sociais é o quê? É a criancinha tá a maior parte do dia acordada, pela manhã e pela tarde, né? Porque estuda na maior parte das vezes pela manhã ou pela tarde. Se estuda de tarde, tem que fazer as atividades pela manhã. Se estuda de manhã, tem que acordar cedo para ir para a escola. Aí ele fica o dia todo com sonolência ou não tem um déficit de atenção muito alto por conta do cansaço excessivo por não ter conseguido dormir, tá? Isso é um pouco complicado. Etiologias incluem o quê? Predisposição genética em relação à liberação de melatonina pela glândula pineal, relativa ao processo orgânico de ativação do sono, alterações nos ritmos circadianos, né, relacionado também com a melatonina, relacionado com os hormônios relacionados ao sono, a parte orgânica. O tratamento pode envolver a utilização de fototerapia e melatonina para ajudar a regular o ciclo vigília-sono, certo? Então, isso é muito importante porque não é culpa necessariamente da criancinha, é algo que tem envolvimento genético, que tem envolvimento de alguma predisposição orgânica nessa criança, tá? E a apneia obstrutiva do sono. Você pode até ver, às vezes, em alguma literatura, o Hzinho ali no meio, a apneia hipopneia obstrutiva do sono, que é o AOS ou AUAUS. Então, a apneia obstrutiva do sono é o quê? A AUS é caracterizada por episódios repetitivos de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em hipoxemia e fragmentação do sono. Então, eu acho que alguma boa parte das pessoas que estão aqui, da galera que está assistindo, por exemplo, comigo isso acontece às vezes, principalmente quando eu tive uma. Eu ganhei alguns quilos aí nos últimos meses, por conta de você se exceder um pouco, o sobrepeso, isso favorece muito até a apneia obstrutiva do sono. Então, de vez em quando eu estava dormindo, eu me pegava com. Passava 3, 4 segundos sem conseguir respirar, aí depois voltava. Isso atrapalhava e fragmentava meu sono, e realmente isso tem repercussões diárias. Então, a apneia obstrutiva do sono está muito relacionada em associação com roncos, com maior constância, essa paralisação da respiração
por bloqueios das vias aéreas superiores, e isso fragmenta o sono, piora a qualidade de vida do paciente ao delongo rotineiro do próximo dia. Os principais etiologias incluem o quê? Hipertrofia das amígdalas e das adenoides, ou seja, a parte amidaliana e a parte adenoidiana, se tiver processos hipertróficos, podem fazer bloqueios em relação à ventilação das vias aéreas superiores. E essa hipertrofia, com a dificuldade respiratória, levando à apneia obstrutiva do sono, vai piorar a qualidade de sono da criança ou da pessoa que apresenta apneia, fragmentando esse sono. Por quê? Se você para de respirar, obviamente existe um alarme de despecho, você vai se alertar e vai acordar para poder. Ah, aí a respiração volta. Isso fragmenta o sono, não é nada interessante. Outro ponto na criança, macroglossia, principalmente crianças que apresentam a trissomia do cromossomo 21, que tem macroglossia, um aumento da língua mais alada e mais espessa. Isso também pode ter dificuldade em relação à entrada de ar nas vias aéreas, principalmente crianças que têm uma adenoide um pouco hipertrofiada e respiram pela boca. Tá bom? Obesidade infantil, obesidade na fase adulta, sobrepeso, obesidade facilitam, são fatores precipitantes da apneia obstrutiva do sono. Anormalidades crâniofaciais, síndrome de Down, o que que acontece? Se tiver uma dimensão anatômica desfavorável, os cânulos de entrada das vias aéreas também vão passar por processo de alteração. Isso pode dificultar a troca gasosa e o processo de respiração e de enchimento torácico. E essas anormalidades craniofaciais, por conta dessas alterações anatômicas, podem levar à apneia obstrutiva do sono. E também, Michel, inflamações de tecidos moles, como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, que a gente, hoje em dia, tem mais diagnósticos ainda cada vez mais precoces. Então, doença do refluxo gastroesofágico, se ela fizer uma regurgitação, obviamente aquele líquido com pH muito ácido, pH baixo, vai fazer o quê? Pode fazer intervenção das vias aéreas superiores, fazer broncoaspiração, fazer até uma pneumonite por síndrome de Mendelssohn e gerar uma pneumonia. Então, a apneia obstrutiva do sono, relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, não é nada interessante, porque pode ter acometimento de vias aéreas inferiores e pode cursar como pneumonite e pós uma pneumonia. E rinite, também alérgica ou atópica, também são precipitadores da apneia obstrutiva do sono. Isso gosta de cair em provas em relação quais dos fatores etiológicos abaixo predispõem à apneia obstrutiva do sono. Vai ter alternativas que não tem nada a ver e vai ter alternativas que vão estar de encontro com o quê? Com essas bolinhas pretinhas que a gente acabou de descrever, tá? Foco na apneia obstrutiva do sono. Classificação da apneia obstrutiva do sono. Como é que a gente classifica ela? A apneia obstrutiva do sono é classificada com base na gravidade dos episódios de apneia ou hipopneia, que são definidas como leve, onde tem 1 a 5 eventos por hora de sono, moderada, quando tem 6 a 15 eventos por hora de sono, ou severa, quando tem mais de 15 eventos por hora de sono. Tanto é que, se você pegar uma das causas de hipertensão secundária, estou falando de hipertensão arterial sistêmica mesmo, hipertensão secundária, quando a pessoa tem uma apneia obstrutiva do sono, em que tem mais de 15 eventos por ciclo, né, respiratório ali, o paciente tem um grande risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica secundária. Aí vai viver a vida toda, iniciar o esquema monoterápico, losartana 50 miligramas uma vez ao dia, pela manhã, por exemplo, já entra como hipertenso. É uma grande causa também de hipertensão arterial sistêmica. Além disso, a apneia obstrutiva do sono pode ser classificada em primária ou secundária. Primária, quando sem outras condições médicas associadas. Ou secundária, associada a outras condições, como obesidade, síndromes genéticas ou anormalidades craniofaciais. Certinho? Tranquilo? Outro ponto que é importante com foco na apneia obstrutiva do sono. Picos de incidência da AUS de acordo com a idade. Pico, olha só, eu até coloquei uma tarjazinha amarela como esse ponto aí de pré-escolares de 2 a 5 anos, que é o que a gente mais vê de prevalência em provas. Lá em cima, lactentes de 0 a 1 ano. A prevalência é baixa, mas pode ocorrer devido a anomalias genéticas, beleza? Pré-escolares de 2 a 5 anos. A hipertrofia das amígdalas e das adenoides é a causa mais comum, com um pico de incidência entre 3 a 6 anos. Isso aqui, quem leu o BMJ também vai estar desse jeitinho aqui, bem bonitinho. Eu tarjei aqui de amarelo, porque isso gosta de cair em prova como uma das assertivas.
Idade escolar, de 6 a 12 anos, a prevalência pode aumentar, especialmente em crianças com sobrepeso ou obesidade, e adolescentes de 3 a 18 anos. A prevalência continua a aumentar, frequentemente relacionadas a alterações no estilo de vida e no aumento da obesidade, que é o que a gente vê com maior prevalência e de forma mais precoce hoje em dia, devido à má dietética, à má educação alimentar da sociedade. Manifestações clínicas relacionadas à apneia obstrutiva do sono. Principais sintomas noturnos, principais sintomas diurnos. Vamos pegar os noturnos. Ronco alto e frequente. Pausas respiratórias observadas durante o sono. Por exemplo, eu acho que eu me autodiagnostiquei com a apneia obstrutiva do sono, porque, evidentemente, para quem está do meu lado, né? Por exemplo, a minha esposa, ela fala que eu estou roncando bastante. Depois que eu tive um sobrepeso, aumentei uns quilinhos aí, eu estou com um ronco alto e frequente, tanto é que eu já entrei na minha dieta para poder reduzir esses roncos. Eu tenho, de vez em quando, essas pausas respiratórias observadas durante o sono, onde fragmenta o meu sono, aí já dificulta eu pegar no sono, aí vai protelando, aí quando você abre o olho já é de manhã, né? Todo aquele embaraço. Despertares noturnos frequentes acontecia comigo bastante, e sudorese noturna, um pouquinho. Então, eu meio que tinha esses sintomas, certo? E esses sintomas diurnos que possam vir, sonolência diurna excessiva. Eu não tinha muito isso porque eu sou muito adaptado a dormir pouco e passar muito tempo acordado. Então, isso aí já é uma adaptação fisiológica minha mesmo. Então, mas quem não tem costume de dormir pouco para ficar muitas horas acordado, vai ter sonolência diurna excessiva. Dificuldade de concentração e aprendizado. Óbvio. Como é que a criancinha morrendo de sono vai prestar atenção na professorinha dando a aula? Irritabilidade e mudanças de humor, isso pode gerar também efeitos psiquiátricos na criancinha, tá bom? E também hiperatividade, certo? Não que ela vai ter um TDAH secundário a uma apneia obstrutiva do sono, eu não estou falando isso. Essa hiperatividade é algo secundariamente isolado à apneia obstrutiva. Depois que melhorar a apneia, essa hiperatividade ela recrudesce, ela vai desaparecer, tá? São mudanças comportamentais secundárias à apneia. Depois que a apneia é resoluta, essas condições secundárias elas também vão desaparecer. Foco ainda aqui na apneia obstrutiva do sono em relação a exames diagnósticos. Os exames diagnósticos para avaliação da apneia obstrutiva do sono incluem o quê? Principalmente a polissonografia assistida. Na polissonografia assistida, é o exame que é considerado padrão ouro para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, onde é um aparelhinho onde nesse aparelhinho você vai observar quantos episódios por ciclo de respiratório está acontecendo a apneia, para poder facilitar o processo diagnóstico. Avalia múltiplos parâmetros durante o sono, incluindo o fluxo aéreo, o esforço respiratório, a oxigenação e a atividade elétrica cerebral. Então, realmente é um exame que tem uma acurácia excelente, porque é multiparamétrica. Ela vai cruzar variáveis para poder facilitar o elemento diagnóstico no hospital. O quê? Barulhão ali. Peraí, foi. O que mais que é importante? Permite a identificação dessas apneias e dessas hipopneias, porque no processo da apneia ou hipopneia, o detectorzinho vai ver que teve o quê? Uma dessaturação momentânea enquanto apneia. Então vai ver uma queda das curvas de saturação. Então a polissonografia assistida, caramba, é excepcional, tá? A endoscopia nasal é interessante em alguns casos? É. Principalmente o quê? Utilizada para avaliar a anatomia das vias aéreas superiores. Então, se tiver hipertrofia adenoidiana e amigdaliana, então a endoscopia nasal vai observar esse processo hipertrófico. Pode identificar obstruções anatômicas, como hipertrofia das adenoides ou anormalidades estruturais. Oximetria noturna pode ser feito? Pode. É mais simples, não é tão custoso e também tem uma acurácia interessante. Monitora a saturação de oxigênio durante o sono, útil para detectar os episódios de dessaturação. A polissonografia também pega isso, porque ela é multiparamétrica, embora não forneça informações detalhadas sobre a respiração. Aqui na oximetria é só a parte da oxigenação. A polissonografia pega a oxigenação, o fluxo aéreo, o esforço respiratório e também a atividade elétrica cerebral, para poder ver se a criança, o paciente está entrando nas fases mais profundas do sono, tá? Que é os movimentos oculares rápidos, o sono REM. Continuando aqui. O pulo do gato que é importante. Os critérios diagnósticos associados. Os critérios diagnósticos para a apneia obstrutiva do sono em crianças incluem o quê, pessoal? Presença do ronco habitual, episódios de apneia observado por um cuidador,
sonolência diurna excessiva ou dificuldades comportamentais, resultados da polissonografia, o que demonstra o índice de apneia e hipopneia, ou IAH, índice apneia e hipopneia elevados, pelo menos maior ou igual a 2 processos de apneia e hipopneia por ciclo de respiração, por ciclo respiratório. A conduta frente à apneia obstrutiva do sono. A conduta para a apneia obstrutiva pode incluir o quê? Primeiro, a adenotonsilectomia. Tá? Então, se tiver processos hipertróficos das adenoides, indicado principalmente em crianças com hipertrofia das amígdalas e adenoides, que causam obstrução de vias aéreas superiores. Elas podem ser retiradas. A adenotonsilectomia pode levar a melhora significativa dos sintomas e qualidades do sono. No entanto, tem complicações potenciais, porque a parte adenoide amigdaliana está muito restrita ao processo de quê? São como se fossem estruturas anatômicas sentinelas do sistema linfocitário relacionada à ativação do sistema imunitário. Então, se a foi retirado, tem uma maior facilidade de prover-se o quê? Infecções secundárias frente à ausência das tonsilas e da adenoide. Tá bom? Então, riscos ou complicações potenciais, a própria hemorragia pós-operatória da retirada e as infecções oportunistas frente ao quê? A retirada dessas estruturas anatômicas que auxiliam o quê? A primeira levada do levantar dos muros imunológicos. Não tem eles para poder o quê? Ativar o processo de ativação as propriedades imunológicas. Então, pode ter muitas infecções com maior recorrência, maiores gripinhas, maiores coriza na criancinha, tá bom? Isso é normal, até o sistema imunológico dela se desenvolver quando estiver um pouquinho mais velha. Tratamentos adicionais, modificação do estilo de vida, porque vimos que a obesidade é um fator de risco para desenvolver a apneia obstrutiva do sono, como perda de peso em caso de obesidade. 2, uso de dispositivo de pressão positiva contínua das vias aéreas, que é o CPAP. Não é barato, o CPAP é caro, tá bom? O CPAP é caro, mas o papai e a mamãe que tem uma condição para poder bancar esse tipo de terapêutica para o seu filho, é super indicável, tá bom? Em casos mais graves ou quando a cirurgia não é indicada, porque existem situações em que o processo cirúrgico não é indicado, certinho? Aí vai depender da avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço. Terceiro, terapias ortodônticas em caso de anormalidades dentofaciais. Então, se tiver uma retrognastia, que é essa parte do arcabouço dentário muito para frente, e esse aqui muito para dentro, pode fazer alterações crâniofaciais que dificultam a ventilação das vias aéreas superiores. Então, terapias ortodônticas também podem entrar como repercussão multidisciplinar no processo para como manejo da apneia obstrutiva do sono. Então, pessoal, não tem muito segredo. Vou ficar aqui mais uma hora falando sobre lendo e lendo e lendo. É muita coisa de leitura sobre a parte de dissonias, tá bom? Mas foquem na apneia obstrutiva do sono. Eu vou ver se eu consigo fazer um compilado de questões de treinamento para vocês sobre todos os tópicos que a gente vai abordar aqui em clínica cirúrgica, tá? Vou colocar pelo menos 5 a 7 questões de cada um dos temas com gabarito e vou disponibilizar para vocês treinarem depois de reverem a revisão. Então, vem a gravação, faça as questões. Tenha pelo menos um aproveitamento aí de 80% para cima, tá bom? Aí vocês já podem ficar felizes.